Fala, meu povo! Professor Marcos Paulo Araújo na área. Se derrubar é pênalti. Retomando aqui a nossa aula de Direito Tributário, dando continuidade ao estudo das espécies tributárias. Na aula passada a gente falou sobre o que, gente? Nós falamos sobre as teorias, né? Quais são as espécies tributárias de uma forma bem genérica, tudo bem? Falamos quais são elas, só para relembrar: imposto, taxa, contribuição de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. Teoria pentapartite. Nós vimos também a teoria tripartite, imposto, taxa e contribuição de melhoria, que é a teoria empregada pelo Código Tributário Nacional. Até aí tudo tranquilo, 100% suave na nave, beleza? Agora a chapa vai esquentar um pouquinho porque a gente vai estudar o quê? A natureza jurídica dos tributos, né? Como é que eu identifico se é um imposto, se é uma taxa, se é uma contribuição de melhoria, contribuição especial ou até mesmo um empréstimo compulsório? Isso mesmo, nós vamos aprender nessa aula como é que se identifica a natureza jurídica do tributo. Tudo bem? Tudo tranquilo? Então vamos lá, veja comigo na tela o seguinte, ó. Nós temos aqui, ó, natureza jurídica dos tributos, o que é ou o que determina, tá certo? Inicialmente façamos uma análise de quem? Do artigo 4º. Que artigo 4º é esse, gente? Do Código Tributário Nacional, tudo bem? Então se ligue, ó. O artigo 4º do CTN vai dizer que a natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevantes para qualificá-la. Inciso 1º, a denominação e demais características formais adotadas pela lei, a destinação legal do produto da sua arrecadação e isso. Então, portanto, veja que o Código Tributário, na verdade, ele traz para a gente a definição da natureza jurídica. A relevância é o quê? É o produto, ou melhor dizendo, é o seu fato gerador. É o ponto fundamental para se discutir ou para saber qual a natureza jurídica desse tributo. Independentemente do destino que você vai dar a isso daí, do produto da sua arrecadação. Seguindo o que? Justamente aquilo que está no próprio Código Tributário Nacional. Então, com base no artigo 4º do CTN, a natureza jurídica do tributo, ela é, na verdade, vinculada ao seu fato gerador, é quem vai identificar essa natureza jurídica. E aí, independentemente ou irrelevante para qualificá-la, conforme inciso 1º aqui o que? A denominação e demais características formais adotadas pela lei. Então veja que independe das características que são adotadas pela lei para o CTN. Ocorre que, como vocês podem ver comigo na tela, ocorre que nós tivemos aí a Constituição Federal de 1988 e essa Constituição Federal de 1988, lá no artigo 145, tá? Artigo 145, parágrafo 2º da Constituição vai dizer o seguinte: olha só o que diz o 145, parágrafo 2º. As taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos. Então veja que a Constituição Federal, no parágrafo 2º, na verdade, fixou que as taxas não poderão ter base de cálculo, né, com as mesmas dos impostos. Então veja que aí nós temos um outro elemento, que é o que? A base de cálculo. Então, portanto, a Constituição Federal contraria, né, o dispositivo do artigo 4º, porque, segundo o artigo 4º, o fator preponderante é o que? O fator gerador, sendo irrelevante a nomenclatura que a outra lei venha utilizar para se chegar à natureza jurídica ou identificar o tributo. Mas a Constituição Federal, parágrafo 2º, artigo 4º, diz que as taxas, né, terão aí justamente o que? Não poderão ter base de cálculo própria de impostos. Então, nesse caso, a gente percebe que a base de cálculo já entra aí como um dos fatores para identificação da natureza jurídica, para a determinação da natureza jurídica do tributo. Tudo bem até aqui? Tudo tranquilo? Assim sendo, há entendimento de que esse incisos, né, os incisos 1º e 2º do artigo 4º não foram recepcionados pela Constituição Federal de 1988. Então, portanto, eles estariam aí, né, aplicado o fenômeno da não recepção, eles estariam de forma inaplicável atualmente. Tudo bem? Porque a gente sabe que a base de cálculo vai entrar justamente na concepção ou na formação para se chegar aí ao entendimento de qual seja a natureza jurídica do tributo. Ok? Tranquilo? Sigamos adiante. A base de cálculo, ela deve ser uma grandeza que reflita o regime jurídico, né, das espécies tributárias, a qual se refira o tributo.
se o fato gerador é tipo de uma taxa, um tributo vinculado, a base de cálculo deve o quê? Refletir justamente isso daí. Ou seja, como assim, professor? Quando na verdade a gente vai lá no fórum para pagar, a gente sabe, isso aí é manso e pacífico, de que a taxa forense, as custas, são taxas. E a gente acaba que tendo que pagar essas taxas. Então, assim, a base de cálculo é justamente sobre aquele produto, aquele serviço que é prestado, né? Quanto que custa. Essa base de cálculo ela não pode ser muito ampla, muito vasta, porque senão onera em demasia. Eu falei justamente dessa taxa, porque aqui no nosso estado, o estado da Bahia, por exemplo, é uma das taxas mais caras que nós temos, é a taxa judiciária. Houve-se uma época que se fazia o cômputo do valor dessa taxa através dos carimbos, porque o município não, o ente público, na verdade, ele pode cobrar as suas taxas? Pode, mas tem que ter um parâmetro, porque senão haveria o que nós chamamos de confisco. Ou seja, haveria um enriquecimento ilícito por parte da administração pública em detrimento dessas taxas. A taxa nada mais é do que dá para suporte para que o Estado possa prestar o serviço. E esse recurso, na verdade, é justamente para suportar, era para possibilitar que o Estado sentido lato sensu, tá? União, Estado, Distrito Federal e municípios, possam prestar aquele serviço para o contribuinte. Então, portanto, a sua base de cálculo vai ter interferência justamente nesse parâmetro. Tá? Na identificação da natureza jurídica enquanto taxa, bem como vai servir justamente de quê? Como referência para que se chegar ao valor do tributo a ser cobrado. Tudo bem? Então, o mesmo raciocínio se aplica o que, gente? Aos impostos. Porém, os impostos, na verdade, nada mais são do que o produto da sua arrecadação não possui uma vinculação, né? Ou seja, eu fui tributado no imposto de renda, na verdade, eu não possuo uma vinculação quanto à destinação do recurso, conforme a taxa. Mas, por outro lado, a sua base de cálculo, por exemplo, ela vai ser medida ou vai servir de parâmetro para que haja um cálculo sobre isso. Como assim, professor? Eu explico. Se eu comprei um veículo, por exemplo, eu vou pagar o IPVA sobre aquele veículo, tá certo? A base de cálculo para o imposto sobre a propriedade do veículo automotor vai ser o quê? Justamente o valor do veículo, tá certo? Então, percebam que a base de cálculo vai estar ajudando também na identificação de que, gente? Da natureza jurídica do tributo, que no caso aqui nós estamos falando que é justamente o imposto. E eu citei como exemplo o imposto predial, ou melhor dizendo, o imposto sobre a propriedade de veículo automotor. Tranquilo até aqui? Tudo certo? Vejamos alguns exemplos. O município instituiu uma taxa para a emissão da segunda via do carnê do IPTU. Veja, eu citei agora há pouco, né, a questão de um serviço prestado, falei da taxa forense. Aqui no exemplo, eu trago para vocês que é uma taxa para quê? Para a emissão de segunda via de quê? Do carnê do IPTU. A base de cálculo deve guardar uma relação de proporcionalidade, ou seja, eu poderia, por exemplo, cobrar por essa taxa, né, para a emissão dessa segunda via, um valor de R$100, por exemplo? Óbvio que não, né? Eu não poderia, enquanto município, cobrar R$100 porque a base de cálculo dela ali, ou o dispêndio, o custo que o Estado teve, que o município terá para emitir essa segunda via, é muito inferior, né, digamos assim, ao valor da taxa. Com R$100, quantas segunda vias você não estaria, digamos assim, emitindo? Então, isso também não pode acontecer justamente por isso. Não há aquilo que nós chamamos aqui, não há uma relação de proporcionalidade entre o serviço prestado e o valor que foi cobrado desta taxa, com base nessa base de cálculo aí que nós falamos, que seria o que? A emissão da segunda via desse carnê do IPTU. Então, portanto, a base de cálculo deve guardar uma relação, né, de proporcionalidade com o custo da prestação do serviço, pois o fato gerador é um fato do município prestar um serviço ao contribuinte. O município presta um serviço, como eu falei para vocês anteriormente, o Estado presta um serviço, né, que é a tutela jurisdicional, e por outro lado, ele vai cobrar, digamos assim, pela prestação desse serviço. A taxa, via de regra aqui nesse caso, era justamente para quê? Para fazer com que o Estado possa prestar esse serviço. Pronto, acabou. Vai prestar um serviço? Vai. Esse serviço vai ter custo, então nós vamos cobrar uma taxa para tanto. Então a atuação do estatal entra em pauta como nós aprendemos anteriormente. Depende, o tributo ele é vinculado
quanto à questão da atuação estatal, tudo bem? É o caso da taxa aqui. O município instituiu um imposto. A base de cálculo reflete a manifestação de riqueza do contribuinte, pois o imposto não depende de qualquer atividade estatal. Então veja que o Estado, na verdade, o Estado Lato Sensu, quando ele institui um imposto, ele não depende da sua atuação, não é vinculada à cobrança desse tributo, que é o imposto, a uma prestação de serviço por parte do Estado. A gente acabou de ver que, em se tratando, na verdade, de taxa com relação à emissão de carnê do município, o município trabalhou, o município atuou. Nesse caso da instituição do imposto, não fez nada, né? Mas instituiu imposto sobre o quê? Sobre a propriedade territorial urbana. O município falou, olha, se você conseguir um imóvel urbano, você terá que contribuir, terá que pagar o IPTU. Então, portanto, veja que o município nada fez, porém, ele tributa essa exteriorização de riqueza, né? Então, portanto, nesse caso, esse valor também, a sua base de cálculo tem que ser de forma proporcional, porque digamos que o meu imóvel custe 100 mil reais, o município vai me cobrar 5 mil de IPTU, 5% do valor do imóvel, ano após ano, não faz sentido. Então tem que ter um bom senso, né, de justiça fiscal. Tá bom? Tranquilo? Vamos embora então, vejamos. Façamos uma análise do inciso 2º do artigo 4º do CTN, como a gente viu com relação ao que, gente? Com relação à aplicabilidade, né? A aplicabilidade ou do destino, digamos assim, destas receitas. O inciso 2º vai dizer que a destinação legal do produto da sua arrecadação, ela é irrelevante para a qualificação da natureza jurídica do fato gerador. Ou melhor dizendo, da natureza jurídica do tributo, porque, segundo o inciso 2º do artigo 4º, ela é irrelevante. Então, portanto, a gente sabe que a destinação legal, né, do produto dessa arrecadação para o CTN não iria o quê? Não iria interferir na natureza jurídica. Porém, por outro lado, a gente sabe que esse inciso 2º também não foi recepcionado, né, no seguinte aspecto. Em que aspecto? Hoje nós temos a figura de quê? Do empréstimo compulsório. E quando a gente fala do empréstimo compulsório, né, a destinação legal é para um fim específico. Então, se eu não consigo, digamos assim, seguir essa sistemática, né, se eu não aplico aqui, melhor dizendo, se eu aplico aqui o que está previsto no inciso 2º do artigo 4º, que a vinculação do produto da arrecadação é irrelevante para a natureza jurídica, a contrário senso, eu estaria dizendo o seguinte, olha, no empréstimo compulsório, eu não consigo interpretar ou entender qual a sua natureza jurídica, né, segundo o CTN. Mas, como a gente já viu, né, esse artigo, na verdade, inciso, na verdade, ele também não foi recepcionado. Por quê? Porque ele vai contrariar justamente aquilo que está na Constituição Federal, lá no artigo 148. Então, vejam que, segundo o dispositivo do produto da arrecadação, é irrelevante, ou seja, para a identificação da natureza jurídica do tributo, o que denota que a intenção do legislador, à época da elaboração do CTN, 1966, era a adoção da teoria tripartite. Assim, Forçoso é concluir que o inciso 2º do artigo 4º do CTN não foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, porque a gente tem a figura do empréstimo compulsório. Então, os empréstimos compulsórios, ainda há mais um fator de destinação. Qual é esse fator aqui? Serem restituíveis aos contribuintes, tá? Porque o empréstimo compulsório, na verdade, em tese, ele é instituído no caso de iminência, de guerra, né, calamidade pública ou a guerra já eclodida, natureza da urgência de ter esse recurso, porém, há necessidade de se estipular um prazo para a devolução desse recurso. Ele não fica ad eterno com o fisco, assim como acontece com os impostos. O imposto, o fisco vem, arrecada e não devolve. No empréstimo compulsório, pelo contrário, ele vem, retém e posteriormente ele vai e devolve isso para o contribuinte. Então, os empréstimos compulsórios, ainda há mais um fator de distinção. Além da obrigação de aplicação dos recursos serem vinculadas, como eu falei para vocês, vinculadas em que sentido? Porque eu instituo o empréstimo compulsório em caso de guerra, calamidade pública, né? A despesa que fundamentou a sua instituição. Então, portanto, a arrecadação ela é vinculada. Ela é vinculada àquilo que deu razão para que fosse instituído. Foi a guerra externa, não é uma guerra interna, tá, gente? Guerra externa, se liga aí. Ele se distingue dos impostos, como eu falei, porque, na verdade, eles são
restituíveis. Beleza? Tranquilidade? Então, mais um outro fator que vai ajudar na identificação da natureza jurídica desse tributo, que nada mais é do que o valor, né, digamos assim, ou a hipótese ou a possibilidade desse empréstimo compulsório, desse tributo ser restituível. Tudo bem? É um outro ponto que deve ser levado em consideração. Então, portanto, a natureza jurídica dos tributos, o que é ou o que determina essa natureza jurídica? A gente vê aqui, para concluir, que a natureza jurídica dos tributos é determinada primeiro pelo seu fato gerador, se liga aí, ó, fato gerador, segundo o CTN, a sua base de cálculo, parágrafo 2º do artigo 145, a sua destinação do produto, ou seja, a vinculação ao produto da arrecadação, que é justamente o que, gente? A questão do empréstimo compulsório, o que fundamentou, né, a necessidade de você pegar esse dinheiro. Ah, foi a guerra, pronto, então você vai dar um destino para a guerra. Tá? E da sua arrecadação e o fato de ser ou não restituível, que é também do empréstimo compulsório, porque assim, se do contrário fosse, se a gente não levasse em consideração esta possibilidade, dificilmente a gente chegaria também à conclusão quanto à questão do empréstimo compulsório, para saber se era um imposto ou se era de fato uma espécie tributária autônoma. Tudo bem? Tudo tranquilo até aqui? Pois bem, eu espero assim que você esteja gostando aí da nossa aula, do nosso curso, e eu vejo vocês daqui a pouquinho na próxima aula, para que não fique muito grande. A gente vai falar de fato agora das espécies tributárias e começando pelos empréstimos compulsórios. Beijo grande, vejo você já já. Fui!